Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta semana, de volta aos gramados. Afinal, o Colorado joga amanhã contra o Belgrano na Arena Barueri. Mas ontem também tivemos falas importantes do presidente Alessandro Barcelos, que falou sobre a possibilidade de saída de Maurício e Vitão. E também abriu a possibilidade para que o Inter jogue em Chapecó ou em Florianópolis. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal a gente tem muita coisa para falar do Internacional. Esse vídeo tem a força da Zapay, aplicativo gratuito, onde você consulta a sua placa lá no aplicativo para saber se tem alguma pendência com IPVA, multa, licenciamento do teu carro, moto ou caminhão. Você pode parcelar esse valor pendente no cartão de crédito e o cupom COLAR20 te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Baixe agora o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição do vídeo. Gente, vamos falar sobre a entrevista então do presidente Alessandro Barcelos ao Vozes do Gigante ontem à noite, né? Nos atendeu gentilmente direto da concentração colorada lá em Itu. E eu quero tratar aqui sobre as possibilidades de saída de jogadores. Afinal, a gente está por viver uma nova janela de transferências no período de junho e julho aqui no futebol brasileiro. A gente está vendo que os clubes estão se movimentando, estão contratando jogadores até de alto calibre. Posso citar aqui o Felipe Coutinho, que provavelmente vai ser anunciado pelo Vasco da Gama, assim como outras movimentações de saída de jogadores, como o caso do Fabrício Bruno, que está indo para o West Ham da Inglaterra, zagueiro do Flamengo. E aí eu perguntei ao presidente sobre as possibilidades de saídas daqueles jogadores que estão sendo mais ventilados no mercado do exterior, Maurício e Vitão. Maurício com diversas sondagens de mais lugares possíveis, Inglaterra, Itália, futebol brasileiro, e o Vitão que está na mira do Real Betis da Espanha. O que disse o presidente sobre Maurício? Disse que neste momento ainda não há nenhuma proposta na mesa do Inter, mas citou que a imprensa muitas vezes antecipa, questões que vão acontecer, que a gente ouve de empresário, a gente ouve de um intermediário, dos próprios outros clubes e depois essa proposta chega na mesa do clube. Só que o Inter está muito atento a uma situação, porque os clubes sabem neste momento que Inter, Grêmio e Juventude, em especial os 3 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, estão passando por um momento de dificuldade. E aí é uma oportunidade para esses clubes daqui a pouco tentar contratar um Maurício a um preço menor, um Vitão a um preço menor, e o Inter não vai fazer isso. O Inter não vai rifar jogadores, o Inter vai manter o que pede por eles. Maurício, por exemplo, o Inter tem 50% do passe e gostaria de 8 a 10 milhões de euros pelo seu percentual, ou seja, tem que ser uma negociação que gire na casa dos 16 a 20 milhões de euros neste momento, a depender do acordo com o Cruzeiro, que tem uma parte do passe, do Deportivo Brasil, que tem outra parte do passe, e do próprio empresário do jogador, o André Curi, que também tem uma parte do passe do Maurício. Então, o Inter não descarta a venda, mas também diz que não vai rifar os seus jogadores. E lembrando, ainda não há nenhuma proposta na mesa nesse sentido. Já Vitão, há uma questão que está envolvida aqui. Afinal, a informação do pessoal da revista Colorada é de que o Real Betis ofereceu 10 milhões de euros pelo Vitão ao Inter. Só que o Vitão ainda não é do Inter. Então, há uma informação aqui. A informação que se tem é que o Inter já assinou um pré-contrato com esse jogador, só não externou ainda pela sua questão envolvendo o Shakhtar Donetsk. E até por isso, o Betis ofereceu esse valor ao Inter para que o Inter abrisse mão do pré-contrato, vendesse o Vitão para o futebol espanhol. O Inter só vai se posicionar em relação ao pré-contrato do Vitão em julho, na virada de junho para julho, que é quando termina o vínculo e aí tem que se definir. Vai ficar? Vai sair? Mas a tendência, o Inter trabalha com isso, é da manutenção do Vitão por no mínimo 5 temporadas. O Inter não planeja abrir mão do Vitão, até porque a zaga é um grande ponto de interrogação em relação ao futuro. Afinal, o mercado está terminando o contrato no final do ano e já vem de uma idade avançada. O Robert Renan é um jogador que não é do Inter, passou por um período aí pós a cavadinha contra o Juventude de afastamento, voltou a jogar e agora vive esse impasse. A própria venda do Fabrício Bruno, que eu citei para o West Ham da Inglaterra, é uma notícia positiva para o Inter. Afinal, o West Ham também queria levar o Robert Renan, quando ele ainda era jogador do Zenit.
Então, é um clube a menos interessado. Então, vai sair na metade do ano, o Inter vai ter a sua taxa de vitrine ou vai ficar lá para o final do ano? E o Inter vai tentar estender a permanência dele aqui. São pontos de interrogação que a gente tem nesse sentido. O único zagueiro garantido que o Inter tem mesmo é o Igor Gomes, que está, né, com seu contrato vigente, se não estou enganado, até o final de 2025. Tá bem? Quero falar também, gente, sobre a Inter Store Beira-Rio, que está voltando a operar, ainda não de forma presencial, mas online. Tá? Então vou deixar o link da Inter Store Beira-Rio para quem quiser garantir os produtos. Eles estão, né, num processo de limpeza da loja, mas ainda tem produtos que eles estão comercializando. Então vou deixar o link aqui na descrição para que você possa, né, garantir peças de inverno, camisetas de jogo, personalização, tudo com eles, tá bom? Então o link disponível aqui para vocês. O Inter ainda não sabe também a sua questão logística. O Inter tem jogos marcados até o dia 16. E dentro desses jogos marcados até o dia 16, o Inter tem 3 jogos como mandante. Belgrano, que será disputado em Barueri, e aliás aqui vale um adendo, a Leila Pereira, né, está arcando com todos os custos do Inter na Arena Barueri, não Palmeiras. A Leila Pereira, com a sua empresa, está arcando com os custos, numa forma de ajudar o Internacional. O jogo depois seguinte é contra o Delfim, em Caxias do Sul, no Alfredo Jaconi, e depois o Inter joga no dia 13 de junho contra o São Paulo, no Heriberto Rios, em Criciúma. Então são 3 jogos como mandante que o Inter já tem definido. Depois disso, o Inter vai encarar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, um jogo que ainda não tem data marcada. E o presidente ontem abriu a possibilidade desse jogo ser na Arena Condá, em Chapecó. Por quê? Porque o Criciúma também vai ter jogos como mandante, o Juventude vai ter jogos como mandante, tem a questão logística do Internacional de viajar até determinados lugares. Então, a Arena Condá, assim como a Ressacada e o Orlando Scarpelli, foram oferecidos ao Internacional para competições CBF. O Inter está analisando com carinho, em especial a Arena Condá, que a gente sabe que é um local de muitos colorados, lá em Santa Catarina, ali também, né, perto do Paraná. Então, é possível, né, que esse jogo contra o Corinthians seja disputado, sim, na Arena Condá. Vamos avaliar, tá? Porque nessa rodada em específico do Inter contra o Corinthians, tem Juventude Vasco no Alfredo Jaconi, então o Caxias está descartado. Tem Chapecoense e Operário, também, né, numa data próxima. E Curitiba e América Mineiro no Couto Pereira. Então, Chapecó e Curitiba é difícil, mas Criciúma tá vago. E a gente vai indo para outros jogos, né? Se a gente for pegar, né, a tabela, né, ao prumo aqui, né? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, o jogo entre Inter e Atlético Mineiro, que é na rodada 12. Tem Juventude e Flamengo. Não dá para jogar no Jaconi, mas tem Curitiba, Criciúma e Chapecó disponíveis. Agora, né, Inter e Vasco, né, tem Criciúma e Chapecó disponíveis. Na rodada que tem Inter e Fortaleza, tem Criciúma e Bragantino em casa e Curitiba e Chapecoense. Então tem Caxias ou Chapecó disponíveis. E a partir daí as coisas vão andando. Tá bem? Então é um problema logístico que o Inter também está encarando. Tá certo? Não esquece que esse vídeo tem a força da KTO.com, que apoiou ontem o futebol solidário que aconteceu no Maracanã. Né, as coisas, né, estão acontecendo, né, as pessoas seguem ajudando o Rio Grande do Sul e a KTO está imbuída nisso, tá bom? Então faz o teu cadastro lá, usa o cupom COLAR e garante 20% de free bet no primeiro depósito. Tá certo? Aquele abraço e a gente se vê. Fui!